Olá, crianças, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também. Estava com muita saudade das nossas aulas, da nossa EBD, das nossas aulas presenciais, mas por enquanto a gente ainda não pode se encontrar pessoalmente. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos orando para que tudo isso passe e nós possamos nos reencontrar logo logo. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ter o nosso encontro marcado aqui no canal do Depende Nazaré 2 todos os domingos na nossa EBD virtual. E eu conto com a presença de vocês, virtualmente. Antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração com vocês e gostaria que vocês me acompanhassem, cada um aí da sua casa. Vamos fechar os olhos em reverência e vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que não presencialmente, para poder aprender mais da tua palavra. Te pedimos por todos aqueles que estão necessitados do teu auxílio e da tua ajuda. Abençoe nossa aula para que possamos aprender mais da tua palavra. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. É muito bom orar e é muito bom falar com Deus. Apresentar ao Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque Ele tem cuidado de nós em todos os detalhes. E agora vamos iniciar a nossa aula. Vocês sabem qual é o título da lição de hoje? Ela vai aparecer agora aí na tela. O título da lição de hoje é Meu sonho se tornou realidade. E o versículo do dia é: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Salmo 89, 8. Vamos repetir comigo, cada um aí da sua casa? Vamos lá. 1, 2, meia e já. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Salmo 89, 8. Amém. Esse é o nosso versículo de hoje. Mas antes de contar qual é a história de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm sonhos? Assim, aquele desejo, aquele sonho, aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa? Talvez você tenha um sonho de ser um veterinário, um médico, um advogado. Ou talvez você tenha um sonho de viajar para um país. Talvez você tenha um sonho de ter um brinquedo, algo que você queira muito ter. Pois é, mesmo sendo crianças, nós também temos sonhos. Eu, quando era criança, da idade de vocês, eu tinha um sonho, sabia? Meu sonho era ser professor da escola dominical, vocês acreditam? E olha só, o Senhor realizou o meu sonho. Hoje eu estou aqui dando aula para vocês. Ou seja, o nosso Deus, ele realiza sonhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso que o título da nossa lição é Meu sonho se tornou realidade. E aí, vocês já sabem quem é o personagem da nossa história de hoje? Pois é, o nome do nosso personagem é José. A história de José está lá na Bíblia, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Se vocês quiserem acompanhar, é só ir lá. José, gente, ele era o filho mais novo, até então, de Jacó. Lembram de Jacó? Pois é, ele era o filho mais novo dele. E José tinha 11 irmãos. Eram 12 filhos ao todo. E os irmãos de José não gostavam dele. Sabe por quê? Porque José tinha muitos sonhos. O Senhor dava a ele sonhos. Sabe aqueles sonhos que a gente tem quando vai dormir? Os sonhos que às vezes a gente nem entende o que é. Pois é, José tinha muitos sonhos. E nos sonhos que ele tinha, ele sempre estava numa posição de destaque. Ele sempre era mostrado como o líder dos seus irmãos. E toda vez que ele acordava, ele ia contar para os irmãos, todos empolgados. E os irmãos não gostavam nada disso e ficavam muito chateados. E para piorar a situação, sabe o que o pai de José fez? Jacó deu a ele um presente, uma túnica toda colorida. Gente, uma túnica colorida naquela época era algo muito caro, porque as cores não existiam como hoje, né? As tintas não existiam. Então as túnicas eram algo muito caro. E Jacó deu a José um presente maravilhoso, mas só a ele, não a seus irmãos. E isso fez com que os irmãos de José ficassem com inveja. Os irmãos de José ficaram com tanta inveja dele que decidiram matá-lo. Vocês acreditam? Pois é, decidiram matar José. Um belo dia, Jacó mandou José ir até o campo para levar alimento para os irmãos que estavam apacentando as ovelhas.
E aí quando eles viram José vindo, sabe o que eles disseram? Olha lá, lá vem o sonhador. E eles começaram a pensar, vamos matá-lo agora. E aí quando José se aproximou, eles pegaram José, arrancaram sua túnica, lembram a túnica colorida? Arrancaram sua túnica e jogaram José dentro de um poço. Pois é, mas José não morreu. José ficou lá dentro desse poço e sabe o que foi que os irmãos de José fizeram? Venderam ele como escravo. E aí eles venderam José para levar ele para o Egito como escravo. E para contar para o pai o que havia acontecido, eles pegaram a túnica de José, melaram de sangue de um animal e levaram para ele dizendo que José havia sido morto por uma fera. E Jacó ficou achando que José tinha morrido, mas não, José estava vivo e indo como escravo para o Egito. Pois é, gente, José foi vendido como escravo e foi parar no Egito. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com ele em tudo o que ele fazia. Em todo lugar que ele chegava, ele era destaque. Quando ele chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, que era chefe dos guardas de Faraó. E aí, quando ele chegou lá, mesmo sendo apenas um escravo, ele chamou a atenção pelo trabalho que ele fazia, um trabalho muito bem feito. Isso fez com que ele tomasse um lugar de honra dentro da casa. Ele se tornou um dos melhores empregados dali e ganhou a confiança de Potifar, sendo que a mulher de Potifar acabou se interessando por José, querendo ficar com ele, mesmo sendo casado com Potifar. E isso é errado, isso é pecado. Pois é. E aí um dia, quando Potifar não estava em casa, ela tentou agarrar José à força, sendo que José não quis. José se livrou dela e correu. Mas ela mentiu para Potifar, dizendo que José tinha atacado. E sabe o que Potifar mandou fazer? Mandou jogar José na prisão. Pois é, José foi preso por um crime que ele não cometeu. Gente, imagina que perrengue José estava passando. Tinha sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, agora estava sendo preso por um crime que ele não tinha cometido. Ele devia estar muito triste. Mas lembra do que eu disse? A palavra de Deus disse que o Senhor estava com ele em todos os momentos. E não demorou para ele se tornar amigo do carcereiro. Ou seja, em pouco tempo ele se tornou responsável por todos os presos daquele lugar. E José, gente, ele também tinha um dom. Ele sabia interpretar os sonhos. Além do Senhor dar sonho a eles também interpretavam aqueles sonhos que às vezes a gente tem e não sabe o que significa. Duas pessoas que estavam lá na prisão, um copeiro e um padeiro, tiveram esses sonhos bem esquisitos. E José soube interpretar eles. Um significava que o copeiro iria voltar, iria ser liberto, iria voltar a trabalhar para o faraó. E o outro significava que o padeiro iria ser morto. E do jeito que José interpretou, isso aconteceu. E sabe o que aconteceu, gente? Quando o copeiro voltou para trabalhar para o faraó, o Senhor fez com que o faraó tivesse um sonho. Um sonho desses esquisitos que só José saberia interpretar. Pois é, ele acordou super agoniado, sem saber o que aquilo significava, e mandou chamar todos os mestres, adivinhos, os magos da época, sendo que nenhum deles soube interpretar o sonho. E aí o copeiro lembrou: sabe quem interpretou o meu sonho na prisão? Foi José. Eu acho que ele pode interpretar o seu sonho. E o faraó mandou chamar José. E do jeito que o copeiro havia dito, aconteceu. O faraó contou o sonho para José e José interpretou. O sonho que Faraó teve significava que o Egito iria passar por 7 anos de fartura e depois iria passar por 7 anos de fome, ou seja, não haveria comida. E José apresentou um belo de um plano para resolver aquela situação. Durante os 7 anos de fartura, eles armazenariam bastante comida para não faltar, e aí quando chegasse os 7 anos de seca, eles teriam bastante comida guardada e não passariam fome. A ideia que José teve foi tão bem vista pelo faraó que o faraó nomeou ele governador. José passou de prisioneiro a governador de todo o Egito. Depois do faraó, José era a pessoa mais importante do Egito. Sendo que a história não acabou aqui. Vocês estão lembrados dos irmãos de José? Aqueles que jogaram José lá no poço? Pois é, a fome que atingiu o Egito não atingiu apenas o Egito, atingiu todo o mundo. E a família de Jacó, ou seja, os irmãos de José, também passaram fome, começaram a passar fome. E eles ouviram falar que lá no Egito tinha bastante comida, gente. Porque os 7 anos de fartura tinham passado e tinha chegado os 7 de seca. E o Egito tinha acumulado toda aquela comida da forma que José tinha dito ao faraó. Ou seja, Jacó mandou que os irmãos de José fossem até o Egito para buscar alimentos para que eles não morressem de fome. E assim eles fizeram. Eles foram para o Egito.
E quando chegaram lá, adivinham com quem foi que eles tiveram que falar? Exatamente, com José. Eles tinham que se apresentar diante do governador e dizer que vinham de uma terra estrangeira para receber alimentos. E quando José viu os irmãos, ele os reconheceu na mesma hora, sendo que os irmãos de José não reconheceram. Por que vocês acham que os irmãos de José não reconheceram ele? Porque, gente, tinha se passado muitos anos. José, que era só um adolescente naquela época, já tinha se tornado um homem, um adulto. E outra, ele agora estava vestido como um egípcio. Ele era um governador. Os irmãos de José jamais imaginariam que ele teria se tornado um governador. Por isso que eles não reconheceram. Mas José os reconheceu. E mais do que isso, José se lembrou dos sonhos que o Senhor dava a ele. Lembra aquele que eu falei no começo da aula? Aqueles sonhos que mostravam que José estaria num lugar de destaque em relação aos irmãos, estaria líder? Pois é, o Senhor realizou o sonho de José. E da mesma forma, crianças, Ele faz conosco. Os nossos sonhos, não apenas aqueles sonhos que a gente tem quando dorme, mas aqueles sonhos, aqueles desejos que Ele coloca no nosso coração, as promessas que Ele nos faz, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Assim como diz no nosso versículo de hoje, que está lá no Salmo 89, verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete e para realizar os nossos sonhos, se forem de acordo com a vontade dEle. Ou seja, criança, se você tem um sonho, um desejo e que está dentro da vontade de Deus, apresente a Ele, porque assim como Ele fez com José, Ele pode fazer com você. Ele pode realizar os seus sonhos, porque Ele é poderoso. O nosso Deus pode todas as coisas. Mas o que será que aconteceu com José e com seus irmãos? José, ele queria saber se os irmãos deles realmente tinham mudado, se eles haviam se arrependido do que tinham feito com ele, e começou a fazer perguntas. O pai de vocês é vivo? Vocês têm algum outro irmão? E eles disseram, sim, nós temos um irmão mais novo, Benjamim, que era realmente um irmão ainda mais novo do que José. E José ficou com muita saudade, ele queria muito rever o seu irmão mais novo. Então ele ordenou, deu o alimento a eles e ordenou que eles voltassem para casa e trouxessem o seu irmão, porque ele queria muito rever Benjamim. E assim eles fizeram. Eles voltaram para casa e trouxeram seu irmão Benjamim. E sabe o que José fez quando eles chegaram novamente no Egito? Mandou preparar um banquete. Os irmãos de José ainda não sabiam que ele era José, mas José queria passar um momento com a sua família. E vocês? Vocês gostam de passar momentos felizes com a família de vocês? Pois é, nesse momento de isolamento social, a gente acabou se aproximando ainda mais. E não importa como seja a sua família, pode ser grande, pode ser pequena, pode ter muitos irmãos, pode ter poucos irmãos ou até mesmo irmão nenhum. Nós temos que valorizar a nossa família e agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou ao nosso lado para nos cuidar. Respeitar os nossos pais, respeitar as nossas mães e assim como José, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, que nós possamos perdoar e se confraternizar. Mas será que os irmãos de José nunca iam reconhecer ele? Pois é, isso vocês só vão descobrir na próxima aula. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom passar esse momento com vocês, mesmo que não presencialmente. Espero que o Senhor continue cuidando e guardando todos vocês e suas famílias. Um abraço e até a próxima. Tchau!